Olá, Filmmaker! Bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Na aula de hoje vai falar um pouquinho sobre o After Effects, sobre o update do CC 2019, especificamente sobre a nova ferramenta de Puppet. A ferramenta Puppet é uma ferramenta que já tinha anteriormente, na verdade, mas recebeu mais variações e alguma das ferramentas de Puppet mudou um pouquinho o seu funcionamento. Para quem não sabe, é uma ferramenta que ajuda muito na hora de fazer animação de personagens ou de outros objetos de maneira mais orgânica, mais fluida. Então vamos ver nessa videoaula como a gente pode utilizar a nova versão. Vamos lá? Eu já estou aqui com uma arte pronta, aberta no meu After Effects. E aqui em cima a gente encontra a ferramenta de Puppet. Existem algumas variações da ferramenta de Puppet, algumas delas são novas. Vamos analisar todas elas para entender o funcionamento de cada uma delas na nova proposta da ferramenta de Puppet. A primeira ferramenta é a Puppet Position. Como o nome diz, o seu intuito é transformar a posição de um objeto. Com essa ferramenta você pode pegar um objeto que antes era uma única camada e através de uma malha de distorção, que eu habilitei aqui a visualização dela, eu consigo deformar esse objeto, fazendo movimentações numa única camada, o que antes não era possível se você não quebrasse o objeto em várias camadas. Ele é bem interessante para fazer movimentos mais orgânicos. Imagine, por exemplo, alguma coisa que dobre, que seja flexível, um cabelo balançando no vento, coisas assim. Então, o que você pode fazer com esse primeiro Puppet é corrigir a sua posição. Por isso, vocês conseguem ver que eu não posso aumentar a escala ou girar o objeto, somente mudar a posição. Se você analisar aqui no painel de Effects, eu vou abrir aqui o Effects Control, vocês vão ver que aparece um novo efeito, Puppet, dizendo que a gente está usando a engine avançada, que é a nova versão. Caso queira usar a versão antiga do Puppet, você tem que usar a versão Legacy. Mais para baixo, a gente vai ver na camada, que tem esse mesmo efeito de Puppet, e dentro desse efeito de Puppet tem um Mesh. O Mesh é essa grade aqui de transformação. Você tem aqui um controle de expansão, caso você queira que ela aumente ainda mais do que o tamanho do objeto, para evitar que ela dobre e rasgue. E você também pode controlar a densidade, que aumenta o número de quadradinhos, de triângulozinhos dentro da Mesh, para fazer com que a distorção seja ainda mais suave. Aqui embaixo a gente tem uma parte chamada deformar, que são os puppets de deformação. Cada alfinete que eu coloquei na tela é um puppet e ele vai ter dentro o parâmetro de posição para animar. Por aqui eu também poderia trocar para os outros tipos de puppet, caso eu quisesse converter um tipo de puppet em outro. Bom, agora eu vou pegar aqui a outra ferramenta de Puppet, que é a Puppet Bend. A Puppet Bend, ela traz outras duas opções. Você agora pode, através desse quadradinho, aumentar e diminuir a escala, e aqui no cantinho rotacionar. Porém, você não consegue mover a posição desse Puppet. A posição vai ficar dependente dos Puppets adjacentes. Então, se você olhar aqui embaixo, esse novo Puppet traz o parâmetro de escala e de rotação. Porém, não tem nenhum parâmetro de position. Mas se você quisesse com um único Puppet fazer as três coisas, posição, escala e rotação. Nesse caso, você vai utilizar o Puppet Advanced. Nesse daqui, eu vou clicar aqui no cantinho para demonstrar, você pode tanto mover a posição, quanto também a escala e a rotação. Em outras palavras, esse aqui é o Puppet mais completo. A gente também tem os dois Puppets anteriores que já existiam. O Starch, que serve para deixar partes do objeto mais rígidas. Se você estiver tendo muita deformação numa parte, você quer deixar ela um pouquinho mais rígida, você pode utilizar esse Puppet. E também tem o Puppet Overlap, que define o que vai ficar à frente ou atrás na hora que o objeto se sobrepõe. Então, vamos selecionar o Overlap. Vocês vão ver que ele mostra aqui o contorno do desenho original. Sempre você vai fazer baseado no desenho original, esse contorno que aparece aqui. Isso vai dizer que partes do objeto original que fica à frente ou atrás. Então, por exemplo, eu vou dizer assim que a ponta desse raio, dessa arma, vai ficar à frente. Então, eu ponho um valor positivo. E a base vai ficar atrás. Então, eu coloco um valor negativo. A gente consegue ver que em preto fica negativo, branco fica positivo. Agora, se eu pego esse meu objeto e faço com que essa parte sobreponha essa, esse lado aqui vai ficar na frente. Então, vamos fazer isso. Eu vou voltar aqui a grade para transparente, selecionar aqui alguns outros puppets para eu poder movimentar o objeto. Eu vou até tirar esse excesso de ferramentas de puppet que a gente tem agora, para ficar mais fácil a gente manipular. E se eu pegar essa ponta aqui e eu sobrepor, você consegue ver que é a parte vermelha que fica na frente. Vou até tirar o mesh para ficar mais visível. Ó, é a parte vermelha que vai na frente. Se eu acessar lá novamente o overlap, e essa ponta aqui, eu colocar um valor negativo, mais negativo do que esse, aqui está em menos 7, aqui eu vou colocar algo, por exemplo, em menos 10. A gente já consegue ver agora que o nosso desenho, aquela ponta vermelha não fica mais na frente, fica atrás. Ela passou para trás do resto do objeto, e não mais na frente. Todas essas opções vão aparecer aqui embaixo, todos os puppets que você pôs vão estar em deformação, com exceção do overlap, que fica numa categoria separada. Então eu tenho aqui os dois overlaps que eu adicionei, eu posso animar a posição, se ele está mais à frente ou mais atrás, e a extensão, que é quanto do objeto que vai ficar nesta posição. E os demais puppets vão aparecer na categoria de deformar, com as suas respectivas propriedades para você poder animar, ou pelo menos para você alterar que tipo de puppet que ele é.
Então, como vocês viram, a ferramenta Puppet ficou mais avançada, você tem mais controle sobre a deformação que você está criando, tem mais variações, mas no final das contas eu acho que a gente pode limitar em 3 ferramentas de Puppet. A Advanced, que te dá controle total, a Start para tentar deixar mais rígido, e a Overlap para você definir se o objeto que vai passar por cima de si mesmo, qual área vai ficar à frente ou qual área vai ficar atrás. É uma ferramenta bem interessante e que é muito utilizada também em conjunto com outros scripts, como por exemplo o script Duik, para fazer animação de personagens. Para quem quiser aprender um pouco mais sobre animação de personagens e o uso do After Effects, lá no portal AveMaker a gente tem diversos cursos aprofundados sobre essas ferramentas. Na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais sobre as atualizações do After Effects CC 2019 e eu encontro vocês lá. Até mais!